esperando a sua volta, esperando, né, o dia do céu. Não, Deus chama para quê? Eu creio que entra aquela grande pergunta da nossa conversão, porque a gente, quando se converte, volte meio alguém faz um sermão, né, que tem aquela palavra, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus te chamou, mas para que Ele me chamou? Né, quando alguém chama a gente é por causa que Ele tem alguma coisa, né? Se alguém liga, né, quer falar alguma coisa para nós. E o que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? Você já fez essa pergunta? Para que Deus me chamou? Para que Deus, né? Tanta gente aí, eu vejo irmãos aí que são os únicos da família que são crentes. Por que Deus me chamou? Dentre tantos outros. Lá na tua rua, lá na tua vizinhança, tinha tanta gente que era mais bonito que você, né? Mais bonzinho que você. Tinha tanta gente aí que tinha mais dons, mais talentos que você, até mais dinheiro que você. Mas por que Deus me escolheu? Me chamou, eu, né? Tem pessoas, né, que se Deus fosse olhar de uma maneira mais empresarial, dizendo, esse aqui é o cara, esse aqui vai ser bom lá, né, na minha obra, esse aqui ó, é a pessoa-chave da minha igreja que está precisando. Não é assim. Deus nos olha, nos ama, Ele nos chama. Mas quando Ele chama para um desafio. Muitas vezes, primeiro Ele lança o desafio e depois é que Ele traz a pessoa. Eu vejo o caso de Isaías lá, ele fala, olha, meu povo está aí, está perdido, né? A quem que eu vou enviar? Quem que vai falar no meu nome? E daí Isaías entendeu, né? Entendeu a perguntinha de Deus lá e falou, envia-me a mim, né? Eis-me aqui, né? Mas outras vezes não, outras vezes ele faz como fez com Josué. Josué, vem cá, é você. Mas ele sempre fala, qual é a nossa missão? Eu vejo muitas pessoas que estão alienadas aí. Não estou falando na igreja, de cargo na igreja. A gente muitas vezes é alienado nesse negócio aqui. Para trabalhar para Deus tem que ter cargo. Se não tem cargo, não trabalha. Se não trabalha, não é um bom crente. Claro que não. Deus, Ele dá dons e talentos a cada um, sempre com fim proveitoso. Mas de cada um desses, Deus vai pedir conta, né? Da omissão, do que você não fez quando deveria fazer, daquilo que você não deveria fazer e você fez. Deus está de olho em cada um dos seus servos. Aliás, a palavra, a promessa que nós temos de Deus para aqueles que forem fiéis até a morte aqui, vão receber a coroa da vida. Mas como que nós seremos chamados no encontro lá com Cristo? Servo, bom e fiel. Você foi fiel um pouco, né? Sobre muito te colocarei. Ou seja, não é a quantidade de dons, não é a quantidade de talentos, mas é a fidelidade com que nós tratamos o chamado de Deus. E a vocação que Deus tem dado a cada um de nós. Josué foi chamado, sim. Foi chamado, e junto com o chamado, junto com a obrigação do servo, sempre vem a promessa. Que Deus, Ele conhece, né, o nosso coração. E conhece a nossa necessidade também, né, de reconhecimento. E qual foi a primeira promessa que Ele fez? Olha, todo lugar em que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado, né, como eu prometi a Moisés. E Ele faz aqui uma medida que só foi alcançada pelo rei Davi e o rei Salomão. É uma medida enorme aqui de terra, que é desde o rio Eufrates, né, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates. E aqui a gente vê, né, de leste a oeste, as grandes extremidades, tá? Desde a Babilônia, da Síria, né, até o Mar Grande ali, que é o Mar Mediterrâneo, né? E é colocado aqui desde o Líbano, que é a extremidade lá de cima, né, da Síria, lá o Líbano, até lá o deserto. Nós vemos então que Josué não alcançou isso, os juízes não alcançaram essa extremidade, os primeiros reis, Saul não conseguiu, Davi e Salomão que conseguiram esse território prometido aqui, toda a terra. Mas a promessa que ele dá aqui é muito interessante. Todo lugar em que você pisar a planta do vosso pé, eu já dei para você. E aqui entra, né, a questão da fé na obediência. Por quê? Porque ele podia então falar, né, eu obedeço, né, eu vou. Mas quantos, né, a resumo lá do domingo passado, né, da pregação que a gente fez sobre o filho, que falou que ia e não foi, né, e daquele que falou que não ia e acabou indo, né? Quantos são aqueles que dizem, né, eis-me aqui, Senhor,
Quantos são aqueles que se comprometem, né, com Deus? Assumem um compromisso pessoal com Deus. E não estou só falando de gente que assume cargo na igreja, mas as pessoas, quando se entregam para Cristo, assumem um compromisso de dar a sua vida para Cristo, que Ele seria o seu Senhor, né? E Ele deve obediência ao seu Senhor. Mas claro que entra justamente a questão da fé. Por quê? Porque Josué, ele recebe a promessa: se você for, eu vou dar, mas se você não for, eu não vou dar. Ou seja, o cumprimento, né, a fidelidade, a obediência, está colocado aqui como a certeza que ele tem de que, se ele puser o pé sobre aquela terra, ele vai alcançar aquela terra. E muitas vezes nós, na questão do chamado que Deus tem para nós, estamos inseguros e relutantes, porque parece que Deus tem que vir, né, aparecer pessoalmente, Ele tem que abrir as portas, né, como a gente diz, né, a gente coloca às vezes assim a questão de Deus conduzindo tudo da melhor maneira possível. Se Deus abrir o mar, eu passo. Né? Se Deus abrir todas as portas, se tudo colaborar, se der tudo bem certinho, aí eu acredito e aí eu vou. É interessante porque na questão lá do mar que se abriu para Moisés, ele teve que lançar o cajado, né, para que se abrisse o mar. Já com Josué, nós vamos ver nos textos mais à frente aqui, né, na continuidade, né, quero pregar mais sobre Josué nos próximos dias. Mas nós vemos que eles receberam, né, a promessa de que se eles crescem, se eles andassem pelaquela terra, aqueles que tinham medo de entrar na terra, né, e serem pisados, agora tem a promessa de que se eles pisarem naquela terra, Deus vai dar aquela terra. Ou seja, se eu ir em direção ao alvo, se eu acreditar que Deus vai me dar e tem dado, eu posso já contemplar as bênçãos. Eu já posso ter, né, a convicção e a certeza de que Deus vai honrar a sua palavra, a sua promessa. Mas se eu ficar com medo de achar que não, eu vou esperar, né, descer fogo do céu e matar todo mundo que dá na terra prometida, quando não tiver mais ninguém lá em pé, daí nós vamos ocupar, porque Deus nos deu. E muitas vezes nós agimos assim. Um exemplo bem interessante é aquela pessoa, eu falei, olha, né, diz que nós temos que aproveitar as oportunidades para falar de Cristo. Lá no meu trabalho tem uma pessoa lá que, né, não conhece a Cristo. Eu vou esperar a melhor oportunidade. E daí a gente vê pessoas que ficam esperando, né? Esperando que a pessoa, né, venha lá e fale de Cristo para mim. Está aqui a Bíblia, leia para mim a Bíblia. Acha que isso aqui é oportunidade? Você não crê que Deus vai falar através de você? Aliás, a promessa que Ele faz, né, aqueles pescadores ignorantes lá, né, que eram os primeiros discípulos, que quando eles estiverem diante dos tribunais, eles deviam ter certeza do quê? De que quando eles abrissem a boca, Deus ia falar por meio deles. Ele ia colocar a palavra na sua boca. Mas primeiro você tem que abrir a sua boca para falar. Se ficar separado lá esperando que Deus falasse com uma voz sobrenatural, não. Tinha que crer. Deus falou, prometeu, então Ele cumpre. A gente não precisa ficar lembrando Ele das promessas dEle. Aliás, é o contrário. É Ele que tem que nos lembrar das suas promessas. Porque nós que esquecemos. Porque nós que ficamos com medo. Um incidente engraçado, diz que lá no Oriente, né, numa dessas regiões muçulmanas que é proibido falar de Cristo, um missionário testemunhou isso a um seminário para nós. Diz que eles fazem, né, não sei se ainda fazem dessa forma, eles começaram a distribuir Bíblias de uma forma diferente. Eles sentavam na praça, onde passava muita gente, né, e embrulhavam a Bíblia, né, tipo um pacote de presente, né, e daí sentavam ali, distraíam assim, e daí levantavam como se tivesse esquecido aquele pacote ali, né? E para que alguém pegasse, né, e abrisse e visse uma Bíblia e lesse, né, e se convertesse, né? Essa é uma maneira que eles evangelizavam lá, né, nesse Oriente ali, muito fechado ao cristianismo. E disse que uma mulher se converteu, né, leu aquela Bíblia, né, curiosa que é, né? Foi lá, leu a Bíblia e se converteu, né? É só o Novo Testamento que tinha, conheceu a Cristo ali e entregou sua vida a Cristo. E era ela e o marido só, né, em casa. E naquele lugar, se alguém se convertesse, ele era entregue